Bom dia, criançada da segunda etapa A. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Everton Juliano. E hoje, quarta-feira, dia 14, o 1 e o 4, 14. Criançada, tem uma coisa que o professor sempre trabalhou com vocês lá na sala de aula. Vocês conhecem o professor lá de outras salas da creche. O ano passado também, através das nossas aulas aqui, pelo WhatsApp, pela internet, o professor também fez muito isso. E esse ano eu não fiz nenhuma vez, ninguém me cobrou aqui. Nenhuma das crianças lembraram o professor: ó, professor, tem uma coisa que você não fez ainda, tá? Vocês sabem que toda semana o professor conta 2, 3 histórias. Quando não dá, eu conto uma só na semana. Mas hoje o professor veio contar uma história especial para vocês. Isso mesmo, o professor aqui de vocês, criançada, tem que contar conto de fadas para vocês. Fábulas, que são aquelas historinhas aonde os animais eles têm voz. E também tem um outro gênero de história que o professor adora contar. Que são aquelas histórias que algumas crianças dizem que tem medo, né? Mas a maioria das crianças aí da segunda etapa, que eu sei, não tem medo, porque não tem necessidade de ter medo. Eu tô falando das lendas, isso mesmo, das lendas. E vocês sabem que o professor tem trabalhado bastante com vocês. Aí o ano passado trabalhei bastante com o livro de lendas aqui da nossa cidade de Itapetininga, aonde tem lá a imagem do nosso personagem do folclore, da nossa história mais conhecido de todos, que é o Raimundão. Olha aí na capa do livro, Lendas de Itapetininga e região, tem aqui a foto, a imagem do Raimundão, certo? Esse livro aqui ele foi escrito pela professora Maria Nunes da Costa Menck, e ele foi também organizado aqui pela Luciane Camargo, isso mesmo. E dentro desse livro aqui de lendas tem muitas lendas legais, e tem uma que eu vou contar para vocês agora, que está aqui na página 71 do nosso livro. Eu só vou mostrar para vocês rapidamente aqui e já vou contar para vocês essa lenda na sequência, que vai ser a lenda do boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta. O boi da cara preta. Há muito tempo atrás, aqui na cidade de Itapetininga, tem um bairro que fica bem longe aqui da cidade. É o mesmo bairro aonde morou o Raimundão, lá no Mato Seco. E lá no Mato Seco tinha um sítio. Nesse sítio tinha várias vacas e alguns bois. Mas tinha um boi que ele era muito forte, muito troncudo. E ele era muito bravo. O boi, ele era todinho da cor preta. Isso mesmo. Lá onde o boi morava com outros bois, ele sempre andava e percorria uma estrada de terra cheia de poeira. E nessa estrada havia uma ponte bem velha de madeira. E todo dia o boi ele saía por ali na estrada, andando e passeando perto do sítio, né? E o boi ele tinha aqui no pescoço, ele tinha um sino. Então conforme ele ia andando, o sino ele ia tocando. Isso mesmo, criançada. Então todo mundo que conhecia aquele boi da cara preta, toda vez que ele estava andando com o sino tocando, assim ó, as pessoas já nem ficavam pertas, todas elas morriam de medo daquele boi forte. Mas teve um dia, criançada, que aconteceu um negócio tão triste, mas tão horrível. O boi, ele caminhava, ele andava ali pela estradinha de terra, quando ele chegou passando por cima ali da ponte. Como eu falei, a ponte era de madeira, era muito velha e com o peso do boi não aguentou. De repente, a ponte quebrou, o boi caiu lá embaixo.
e ele ficou muito machucado. Ele ficou ali por algumas horas, na margem do rio, com a ponte, todo aquele pedaço de madeira da ponte em cima dele, e ele estava ali. Quando passou algumas horas, já no finalzinho da tarde, o seu dono saiu procurando o boi da cara preta. Quando ele chegou ali, perto da ponte, ele viu a ponte caída, lá embaixo dos escombros da ponte, o seu boi tão querido, o boi da cara preta. Ele chamou vários amigos dele lá para ajudar, porque o boi era muito pesado, para tirar ele de baixo, para levar ele ao veterinário. Mas não deu tempo. O boi da cara preta teve vários ossos do seu corpo quebrado. O boi da cara preta, ele estava todo machucado e ele não aguentou e ele morreu. Depois que o boi da cara preta morreu, algumas pessoas foram lá e arrumaram a ponte, reconstruíram aquela ponte. Mas muitas pessoas começaram a falar que sempre, todo dia, à noite, quando as pessoas tinham que caminhar por aquela estrada de terra, por aquela ponte, quando eles passavam naquela ponte, eles escutavam, vindo lá de trás, um barulho assim. Isso mesmo, as pessoas escutavam o barulho do sino que o boi da cara preta usava no pescoço. Então as pessoas ouviam aquele barulho e olhavam para um lado, olhavam para o outro, olhavam para cima, para baixo, mas não viam nada. Somente aquele barulhinho. E também o barulho do boi da cara preta andando em cima da ponte. E aí, criançada, o que vocês acharam dessa lenda? Eu também achei muito legal. Essa é a lenda que aconteceu aqui, essa história na cidade de Itapetininga, lá no bairro do Mato Seco. A lenda ela foi contada pela Rose Nanini Aires. Porque as lendas são assim, vocês sabem, né, criançada? Como que surgem as lendas? Alguma pessoa passou por uma situação igual ou parecida com a história contada pela lenda, e a pessoa começa a contar, começa a recontar, e aí que acaba virando lenda. A partir de uma história real, uma história que aconteceu de verdade, as pessoas criam as lendas, tá? E quem contou essa lenda foi a Rose Nanini Aires, e tá aqui no livro de lendas de Itapetininga e região. Eu espero que vocês tenham gostado, criançada. Eu adorei também essa lenda, a lenda do boi da cara preta, tá? Mas não precisa ficar com medo, né, criançada? Não tem nada a ver, né? Vocês conhecem aquela musiquinha que a gente cantava lá na escola, vocês adoravam quando o professor colocava lá um chapéu, lá uma venda nos olhos e saía fazendo a brincadeira lá do boi da cara preta. Então agora, continuando, terminando a nossa história e continuando a nossa aula aqui, vocês vão cantar com o professor então a música do boi da cara preta. E se o papai e a mamãe ainda não conhecem aquela versão que nós cantávamos na escola, que eu cantei um pedacinho agora há pouco, vocês vão ensinar aí pro papai e pra mamãe. Vamos lá? Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta. De novo? Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. De novo? Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Então essa é a música do boi da cara preta. Vocês conheceram agora a lenda do boi da cara preta. E a lenda é legal, criançada, quando você conta para outras pessoas. Então se você aprender essa lenda aí, conte para o seu irmão, conte para o seu tio. Quando vocês virem aí em segurança o tio, ou a tia, ou o avô, ou a avó, saiam recontando as lendas e não deixem as histórias aqui da nossa cidade morrer, tá bom? Vamos lá então, criançada, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós utilizaremos a nossa
pasta de texto novamente. Isso, vocês vão pegar aí para o professor a pasta de texto. Pega a pasta de texto igual vocês fizeram na aula de sexta-feira da semana passada. Vocês escolheram um lugar bem legal aí em casa, onde vocês organizaram o material de vocês para poder fazer a escrita aí do nome das formas geométricas. Isso mesmo, vocês fizeram aí em casa na semana passada. Teve algumas crianças que ainda não fizeram porque não deu tempo, ou porque não foram ainda na escola buscar o material novo. Mas aqueles que já têm a pasta de texto, que está disponível na escola desde a semana passada, podem pegar a pasta de texto, já prepara aí a mesa, ou prepara mesmo aí no chão limpo, ou na mesinha de centro, aonde vocês puderem aí em casa, tá bom? Eu vou arrumar a minha aqui agora, o meu material, a minha mesa, para mostrar para vocês qual será a nossa atividade da pasta de texto de hoje. Voltamos, criançada. Então vocês já pegaram a pasta de texto de vocês aí? Já pegaram? Eu já estou com a minha aqui, ó, a minha pasta de texto, e vocês vão pegar ela então no espaço que vocês arrumaram aí. Vocês vão abrir para mim lá na página 3. Então vamos lá? Abriu lá a página 1. Virou aqui atrás, onde estava o alfabeto, página 2, e depois ali página 3, onde estão os números do 1 ao 50. Os números do 1 ao 50. E nossa atividade aqui hoje será muito tranquila. Bem fácil até, eu acho, para vocês. Mas vamos lá, criançada. Será um ditado, será um ditado de números, isso mesmo. Na atividade da semana retrasada, quando pedi para vocês aí realizarem a atividade lá da escrita dos números na areia, e fazendo lá o buraquinho, o furinho, contando a quantidade dos números que foram sorteados, vocês fizeram alguns números aí em casa, né, que eu pedi para vocês fazerem para realizar o sorteio. O professor fez também aqui em casa os números do 1 ao 30. Aqui vocês têm do 1 ao 50, tá? Mas aqui eu fiz do 1 ao 30, porque hoje nós só faremos sorteios do ditado com números do 1 ao 30, porque eu tenho aí quase certeza que a maioria das crianças já conhecem os números do 1 ao 50. Então como que vai ser feito? Eu vou deixar separado aqui, dentro do saquinho, os números soltos do 1 ao 30, vou deixar aqui do lado, tá? Vocês vão fazer o seguinte, pode tirar com cuidado daí, de dentro da pasta, do plástico, tá vendo? Aqui, ó, os números do 1 ao 50, tá vendo? Do 1 aqui em cima até os 50 lá embaixo, certo? Vocês podem aí, antes de começar a atividade, já fazer a leitura desses números. Quem conseguir ler até o 10, lê até os 10 só. Quem souber aí até o 20, vai até o 20, mas aquele que já sabe contar até 50, vai até 50. Tudo bem? Vocês vão pegar para mim, tira aí de dentro da pasta, vocês vão colocar em cima da pasta aí, tá? Vocês vão pegar para o professor, lápis de cor que vocês têm aí em casa, e vocês vão deixar aí o lápis de cor na frente. Como que vai ser, criançada? Eu vou pegar aqui, deixa eu baixar um pouco. Isso. Eu vou ditar alguns números. E conforme eu for ditando alguns números, vocês vão marcar aí, certo? Eu vou fazer o ditado para vocês agora dos números e vocês vão marcando aí no quadro de vocês numérico do 1 ao 50. O número que eu sortear e eu falar, eu não vou mostrar para vocês aqui, de jeito nenhum. É para vocês descobrirem que número que é. E também não é para a mamãe, nem o papai, nem o irmão mostrar com o dedinho para vocês, ó, tá aqui o número. Vocês vão ter que procurar sozinhos. Ai, professor, mas eu não sei procurar o número. É claro que sabe, é só fazer a contagem. Por exemplo, eu sorteei lá o número, é um exemplo, tá? Eu sorteei o número 16. Ai, mas eu não sei como que é o 16, eu não lembro. Como que você vai lembrar? Fazendo a contagem, ora bolas. Então você vai começar aqui no 1 com o dedinho, devagar, até chegar no 16. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, e acabou, professor, onde que eu vou? Você vai lá embaixo, na linha de baixo, continuando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, achei o 16. Aí você achou o 16. Aí você confirma com a mamãe e com o papai. Mamãe, papai, é esse o 16? Aí sim, depois que você já achou,
Você vai escolher qualquer cor que você quiser de lápis aí, mas eu sugiro que seja uma cor clara. E quando vocês forem pintar o número que o professor falou, eu dei o exemplo do 16, né? Então só para mostrar para vocês, vocês vão pegar o lápis com ponta aí, né? Tem que deixar apontado o lápis. Vocês receberam também apontador e vocês vão pintar para mim que número? O número que eu ditar, o número 16. Mas não pinta muito forte não, senão vai apagar o número e depois não dá para fazer a leitura desse número. Só que vocês vão pintar para mim bonitinho. Cadê o 16? Aqui, ó. Dentro do retângulo. Isso aqui não é um quadrado, tá? É um retângulo que está de pé. Tá vendo? Vocês vão pintar aí. Bem bonito, bem devagar. Não é para pintar o outro retângulo do lado, nem de cima, nem de baixo. Olha só, estou pintando bem com cuidado, bem bonito. E não precisa apertar muito, tá? Bom, então estou terminando aqui a pintura do número 16. Eu não sorteei esse número, só dei o exemplo, mas eu já estou pintando para vocês, para mostrar como que vocês vão fazer aí. Olha que legal que ficou, tá? Olha só, eu pintei só o número 16. Agora vai começar aqui o ditado para valer. Vamos lá? Ó. Prestem atenção. Agora os números que eu sortear aqui, tá vendo? Ó, os números que eu sortear aqui, vocês vão marcar aí na folha de vocês, página 3 da pasta de texto. Vocês pintem para mim fazendo um favor. Só eu vou ver o número. Ó, tá aqui na minha mão já. Só que eu não vou mostrar pra vocês. Se eu mostrar o que vai acontecer, vocês vão achar na hora aí. O número, ó, esse número, ele vem depois do número 13 e ele vem antes do número 15. Depois do 13 e antes do 15. Já dei dica. É o número 14. O número 14. Então vocês procurem na pasta de vocês aí o número 14. Já encontraram? Que legal, que legal. Então pintem o número 14 aí bonitinho, dentro do retângulo, sem sair para fora, bem fraquinho, não precisa apertar muito forte não, senão vai fazer sumir o número aí, tá? Mas pinta bem bonito. Vou separar aqui o número 14. Então, qual que é o próximo número? Ah, esse é bem fácil. Esse daqui dá para contar nos dedos, dá para contar nos dedos. Esse daqui é aquele número que eu já falei para vocês na sala de aula, que dá para escrever de duas formas, de dois jeitos. Tem aqui até aquele jeito que eu já mostrei para vocês lá, que parece uma cadeirinha de ponta cabeça. Que número é? Isso, número 4, número 4. No primeiro número que eu falei, o 14, já tem lá o número 4, né? Só que o 14 é o... Opa, já estava falando aqui, mas vou falar. O 14 é o 1 e o 4 junto, e o 4 é só o número 4, tá? Então já acharam o 4? Pintem aí, fazendo favor, o número 4. Vou escolher aqui mais alguns números. Número difícil, hein? Número alto. Mas eu acho que vocês vão conseguir, tá? Ó, o número que eu sorteei aqui, ele já passa lá do 20, lá pra frente lá, tá? É o número 30. Achem para o professor aí o número 30. Lembrando, não vale o papai e a mamãe mostrar com o dedinho, ó, tá aqui, ó, pinta esse daqui. Não, vocês vão ter que procurar para o professor. Se não sabe, faz a contagem termo a termo, um a um, com o dedinho, até chegar no número que vocês precisam aí, que eu estou falando. Eu falei agora o número 30. Então até agora já foi o número 14, o número 4 e agora o número 30. Deixa eu pegar mais um aqui. Peguei. Mas esse não dá, pera. Que número legal! Também é um número que dá para contar no dedo. Esse número também é outro número que, assim como aquele que eu falei para vocês lá, o número 4, que dá para escrever ele de dois jeitos, esse aqui também dá para escrever ele de duas formas, de dois jeitos que vocês sabem aí. O número 7. Então, pintem para o professor aí o número 7.
Agora mais um número, a gente tá quase terminando, criançada. Eu não vou sortear muitos números não, hoje não, tá? Agora o número, deixa eu ver aqui. Ah, legal! Esse é aquele número que é vizinho, do ladinho lá do 10. É o número 9. Marquem aí então o número 9 aí no quadro numérico de vocês. Achem o número 9 e pintem aí bonitinho o retângulo inteiro do número 9. Agora, criançada, aqui, ó, para terminar aqui, eu vou terminar agora porque eu estou fazendo essa atividade e está sendo um exemplo para vocês, porque depois em casa com o pai e com a mãe, vocês podem treinar aí os números dessa forma, fazendo essa brincadeira de ditado, tá? Vocês vão só preencher aí com os números que eu vou falar para vocês no ditado agora, porque vai ter outra aula que eu voltarei a fazer ditado de número e aí eu voltarei a preencher com vocês outros retângulos aí com número. Agora, o último número que eu vou sortear agora é esse número aqui, ó. Ah, legal, legal. É o número também que está lá pertinho do 14, criançada. Está lá perto do 14. Está depois lá do 15. É o número 16. Achem aí para o professor o número 16. Beleza, criançada? Então é isso. Nossa atividade de hoje é essa. Vocês aí façam a leitura dos números do 1 ao 50 quantas vezes vocês quiserem. A pasta de texto tá aí para isso. E depois vocês vão, com a ajuda aí do papai e da mamãe, vocês vão... Ah, agora que eu tô vendo, eu sorteei o número 16, mas eu já tinha pintado lá no começo, eu não lembrei. Professor cabeçudo, mas não tem problema, tá valendo do mesmo jeito. Depois que vocês terminarem aí com o ditado de vocês, tá vendo que tem um ursinho aqui? É o ursinho Pooh. Vocês podem pintar bem bonitinho o ursinho também, mas só depois que fizer o ditado. Combinado, criançada? Então, fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e vão aí participar das atividades do professor, né? Até amanhã então. Tchau, tchau!